Após anos de fogo, aço e delírio revolucionário, a Europa finalmente silenciava os canhões. O que começou com um motim filosófico nas ruas de Paris transformou-se num furacão que varreu tronos, altares e fronteiras. A aristocracia foi decapitada, a igreja humilhada, os costumes esvaziados, e tudo em nome de uma promessa: igualdade abstrata, liberdade absoluta, fraternidade sem raízes. Mas o que veio, na prática, foram guerras ininterruptas, perseguições políticas e um continente em ruínas. Napoleão havia sido derrotado, e com ele o turbilhão de ideias que prometiam uma nova era, mas que deixaram apenas rastros de sangue, orfandade e caos. A Europa não precisava de mais ideias, precisava de cura, de contenção, de ordem. Em 1815, os homens responsáveis por salvar o continente reuniram-se em Viena. Não eram tribunos, não eram agitadores, eram estadistas, homens que compreendiam algo que os revolucionários haviam esquecido: que a civilização não se constrói com rupturas repentinas, mas com continuidade e memória. Viena foi escolhida não por acaso. A cidade resplandecia com sua arquitetura barroca, seus salões de cristal, sua música feita para a alma e não para a revolta. Ali, em meio ao mármore polido e às tapeçarias douradas, não se discutia apenas política. Discutia-se o destino da civilização europeia. No centro dessa assembleia, majestosa e austera, estava o príncipe Clemens von Metternich, nascido em um mundo que ainda conhecia o valor do silêncio, da deferência e do dever. Metternich era tudo o que os revolucionários odiavam: elegante, culto, firme, um aristocrata por vocação e um diplomata por convicção. Ele não se deixava seduzir por utopias. Sonhava com estabilidade, com paz, com a restauração do mundo que a Revolução Francesa havia tentado destruir. Para Metternich, os povos precisavam de chão firme, não de abstrações inflamadas. Precisavam de reis, não de comícios, de instituições, não de slogans. O Congresso de Viena foi, em essência, uma cerimônia de reparação de tronos tombados, fronteiras violadas, de valores esquecidos. Os revolucionários haviam invertido tudo, coroaram demagogos e crucificaram a autoridade. Era hora de restaurar o trono, restaurar o altar, restaurar o mapa da Europa como se restaura um vitral antigo, pedaço por pedaço, com paciência e reverência. Seu princípio era simples e poderoso: legitimidade. Restaurar os reis legítimos aos seus tronos, pois só os reis e não as multidões sabem governar com prudência. Restaurar fronteiras, porque na ordem geográfica repousa a ordem espiritual dos povos. Restaurar o equilíbrio, porque o verdadeiro poder não está na força, mas na contenção voluntária. A Áustria, sob Metternich, não buscava a glória expansionista. Ela não queria dominar a Europa, queria protegê-la de si mesma. Oferecia-se como o centro moral do continente, guardiã da tradição, mediador entre os impérios, bastião da estabilidade num tempo convulsionado. A França derrotada não foi humilhada, foi reintegrada com nobreza, porque o objetivo não era vingança, era reconciliação. A Rússia recebeu a Polônia, a Prússia parte da Saxônia, a Inglaterra assegurou rotas marítimas e, com elas, o domínio dos mares, e a Áustria manteve o coração da Europa, um coração múltiplo, mas coeso, batendo entre os Cárpatos e os Alpes, entre o Danúbio e as catedrais góticas da Europa Central. E assim, entre mapas, tratados e vinhos vienenses, o velho mundo foi recomposto, não pela força, mas pela sabedoria de homens que ainda acreditavam que o dever vinha antes da vontade, e que a paz era uma construção, não uma explosão. Os revolucionários gritavam por direito dos povos. Metternich sussurrava sobre o dever dos príncipes. Durante décadas, o que foi desenhado ali sustentaria a paz, uma paz silenciosa mas fecunda, onde as nações viviam sob a sombra das coroas e floresciam, onde as tensões eram abafadas pela diplomacia, não inflamadas por discursos incendiários, onde os ministros sabiam latim e os estudantes liam Plutarco, onde a cultura não era usada como arma, mas como ponte. A Europa viveu sob a paz de Viena, onde seus períodos mais refinados,
Os cafés se encheram de intelectuais. As sinfonias ecoaram pelas praças. As famílias, unidas por fé e honra, cultivaram a esperança num futuro que ainda respeitava o passado. Não era um mundo perfeito, nenhum mundo é, mas era um mundo centrado, coerente, com alma. O Congresso de Viena não foi apenas uma conferência. Foi o último grande gesto de uma civilização que acreditava na harmonia como virtude política. O último momento em que a Europa se viu no espelho e ainda se reconheceu. O último capítulo de uma era em que a tradição não era vergonha, mas fundamento. Em que o rei não era opressor, mas símbolo de continuidade. Em que a política era arte, não teatro. Mas, como todo ato de contemplação, ele comprou tempo, não eternidade. As sementes da discórdia já germinavam. Nos subterrâneos das universidades, nas ruas de Paris, nas redações agitadas de jovens radicais. Os príncipes restauram com sabedoria. Os ideólogos destruíram com pressa, como o equilíbrio construído em Viena começaria a ruir. Não por invasões estrangeiras, mas pelos filhos da própria Europa, seduzidos pelo canto dissonante da modernidade. E o império, que outrora foi bastião da ordem, se veria aos poucos sitiado, não por armas, mas por ideias.